Boa noite, meu querido irmão. É um grande prazer encontrar mais uma vez com você, aqui firme, para a meditação da Palavra do Senhor. Para nós é um grande prazer, para a nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Maracanã é um bairro de Anápolis, Goiás. Temos cultos sempre aos domingos às 19 horas e pelo menos um estudo, um sermão, uma mensagem nova por semana aqui no canal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe também e deixe o seu like, os seus comentários. Hoje nós vamos começar uma nova série que se chamará Heróis em Tempos de Crise. Heróis em Tempos de Crise. Juízes capítulo 3, verso 12 ao verso 30. É interessante, eu sou pastor em Anápolis há quase 25 anos. Então, há 25 anos, eu medito na palavra, eu entrego meditações, sermões, e na minha mente eu não me lembro de ter pregado nesse texto nenhuma vez, para que a gente possa entender assim o quanto a Bíblia ela é rica e o quanto ela é infindável, o seu conhecimento é inesgotável. 25 anos, imagina? E a gente terá o prazer hoje de trabalhar com esse texto, que é um texto de uma história, uma narrativa muito interessante, que diz assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Até aí, meu querido irmão, é a nossa mensagem desse dia, né? Eu não sei em qual momento do dia você está me ouvindo ou assistindo a esse vídeo. Bom, heróis em tempos de crise, heróis em tempos de crise. Em 1981, então, foi lançado um seriado no Brasil, Spectreman. Esse seriado, ele é um seriado de um herói japonês. Eu me lembro que fez parte da minha infância.
Vocês podem perceber aí por meio do slide que não era um grande seriado, uma grande série de um herói, especialmente nas questões gráficas. Era um gorila que ficava numa nave espacial aí fora da atmosfera terrestre, e ele queria conquistar de alguma forma a Terra e mandava para cá alguns monstros. E o Spectreman, ele era aquele herói brasileiro, né? Aliás, o herói mundial, não brasileiro, inclusive ele era japonês, o herói que dominava e que fazia com que a Terra ficasse protegida. Outro seriado interessante da minha época lá de pré-adolescência, de pré-adolescência, lá com 10 anos, 12, 10 anos, 11 anos, é o Chips. Mas, pastor, Chips não é nome de batatinha, de batata frita, não. Chips é uma sigla para California Highway Patrol. Você desculpe a minha pronúncia do inglês, mas Chips é uma sigla. E eles eram heróis bem diferentes daquela época. Ele foi um seriado que teve alguns episódios, e eles eram 2 policiais muito bonzinhos, muito éticos, que cumpriam as suas funções, que faziam aquilo que eles precisavam fazer, mas que não usavam, por exemplo, de violência. Eu li nos comentários aqui sobre a série que tem um episódio deles em que um deles precisa sacar uma arma, e isso causa uma crise de consciência nele, porque ele poderia ter feito de outra forma, e realmente era um seriado com pouquíssima violência, mas mesmo assim ele alcançava os objetivos ali de proteger a Califórnia e proteger as pessoas da região. O livro de Juízes, meu querido irmão, ele é um livro de grandes heróis, porque os grandes heróis eles apareceram nas grandes crises. Em Juízes 21, 25, é provável que você tenha aí o resumo da obra. A obra de Juízes, dos Juízes, ou o livro de Juízes, diz assim, o verso 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse é o resumo. Então, cada pessoa fazia aquilo que ela achava que ela deveria fazer. Exatamente por causa dessa questão é que o país, ou pelo menos as regiões, há inclusive uma discussão se isso acontecia no nível regional ou no nível macro, maior, entre todas as tribos. Mas o que acontecia é que as pessoas, por fazerem aquilo que elas achavam que deveriam fazer, o país ou a sua região ela andava com muitas dificuldades. Então, nesse sentido, Israel sempre precisava de um herói. Era a época de estabilização da Terra Prometida, as novas tribos haviam chegado naquele lugar e elas estavam se estabilizando naquele novo território. Havia ali muitos inimigos na terra, havia ainda um povo sem unidade nacional, como o próprio texto fala, não havia rei em Israel, havia o maior dos reis, que era Deus, que era uma teocracia, mas não havia um rei específico. Muitas lutas, idolatria reinante e ciclos constantes. Então, qual é o ciclo do livro de Juízes? O livro de Juízes, ele apresenta alguns ciclos da seguinte maneira. As pessoas faziam o que era mal perante o Senhor, os moradores da terra oravam a Deus, havia o livramento por meio de um herói, vou chamar de herói, mas esse herói, ele tinha um outro nome, que era o nome de juiz, mas nem sempre na perspectiva de ser um juiz que julgava as causas. Você poderia aqui ser o juiz como uma espécie de libertador, de um grande guerreiro, mas o juiz, que é o nosso herói. Então você tinha o mal, aí havia logo em seguida não, há décadas, provavelmente viviam naquela mazela durante décadas, anos a fio, décadas até. As pessoas oravam. Um livramento, então, por meio de um herói, de um juiz, ele era providenciado por Deus. Havia, então, paz durante um tempo. Quando as pessoas começavam a se esquecer do bem que Deus havia feito, começavam a praticar novamente o mal, novamente havia a opressão, depois a oração, o livramento, e assim eles viveram assim nesse ciclo durante muitos e muitos anos. Esse é o livro de Juízes. E aqui nós estamos diante de um deles, que é o Eude. Antes do Eude, o seu antecessor imediato é o Otoniel, ou Otiniel. Isso depende um pouquinho da tradução bíblica que você tem. E o Otoniel
Diz o texto bíblico que eles viveram aqui tempos de idolatria. Os crentes, né, a gente vai chamar de crentes, de cristãos, mas lembrem-se que nem crente não era um título que havia para essa época, muito menos cristão, porque Jesus vem depois aqui de milênio para frente, tá? Você está aqui em mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas vou tratá-los como cristãos assim mesmo, porque era aquilo que apontava o futuro deles. Então os cristãos, eles oravam e Deus levantava então aquele homem. E aqui nesse caso, quem foi levantado foi o Otoniel. Ele lutou contra os reis da Mesopotâmia e depois dos reis da Mesopotâmia, Iraque, essa região do Iraque, Irã, mais ou menos essa região dos nossos dias, e houve a partir de então paz durante 40 anos. Foi assim que aconteceu com Otoniel. Logo, um tempo depois, não logo, mas depois desses 40 anos, o povo começa a fazer aquilo que Deus não se agradava, e por Deus não se agradar daquilo, Deus levanta um novo inimigo. E esse inimigo é exatamente o Eglon. Esse inimigo, esse novo inimigo é o Eglon. O Eglon é o novo rei moabita que vai imprimir a sua opressão por 18 anos contra Israel, ou pelo menos contra uma boa parte de Israel. 18 anos, esse é o Eglon. E quando a gente percebe, então, que Deus levanta heróis, levanta pessoas para serem diferenciais no seu tempo, e eu estou falando com algumas delas, pessoas que são diferentes no seu tempo, pessoas que são como juízes daquela época, que são os verdadeiros heróis dos nossos dias, pessoas, meus queridos irmãos, que de alguma forma são heróis de verdade. E Deus levanta essas pessoas, como levantou aqui o Eude, como levantou depois o Gideão, como levantou a juíza Débora. Em breve quero falar sobre a Débora, porque é uma mulher muito importante no meio de uma sociedade patriarcal. Você tem todos esses homens importantes e mulheres importantes que são heróis dos seus tempos, dos seus dias, dos seus momentos. E eu quero conversar com vocês que também são heróis, ou pelo menos deveriam ser os juízes dos seus dias, dos nossos dias, das nossas crises. Eu quero pensar com vocês quais são algumas grandes ações dos heróis dos nossos dias. A primeira grande ação do herói dos nossos dias, baseado aqui em Juízes capítulo 3, é que o herói ele prefere ser bênção a ser maldição. O herói ele prefere ser bênção a ser maldição. Em muitos momentos da nossa vida, essa é uma escolha que nós devemos fazer. Quando você está numa empresa e trabalha ali naquele lugar, você pode ser bênção ali ou pode ser maldição ali. No seu casamento, você pode escolher ser bênção ou ser maldição. Você, como um filho, você pode ser bênção para o seu pai e para a sua mãe, você pode ser maldição para o seu pai e para a sua mãe. Você é um patrão, o dono da empresa, você pode ser bênção ou pode ser maldição para as pessoas que estão próximas a você. Os seus amigos, os seus relacionamentos, há grandes escolhas que nós devemos e podemos fazer. Muitas escolhas da nossa vida devem ser feitas por nós. Pastor, todas as escolhas são feitas por nós? Não, nem todas as escolhas são feitas por nós. Mas, pastor, a maior parte das escolhas da nossa vida, elas são feitas por nós? A maior parte das escolhas da nossa vida são feitas por nós. Boa parte das escolhas da nossa vida são de fato feitas por nós. Nós fazemos as escolhas. Vamos entender aqui o texto? Vamos lá comigo. Acompanhe, você vai entender a base da nossa argumentação. O inimigo, Eglon. Eglon, ele é moabita. Vamos fazer aqui uma breve pesquisa no termo moabita e como ele aparece nos textos bíblicos. Vamos lá? Moabe, ele é filho da relação incestuosa do Ló com uma de suas filhas. Uma das filhas de Ló, ela se aproveita do pai, por se preocupar em não ter um descendente, ela se relaciona sexualmente durante a fragilidade do seu pai. E ali nasce um filho, ali nasce uma criança. Essa criança é um Moabe. Então, os moabitas vêm desse momento. Os moabitas, eles compunham, nessa época dos juízes, uma sociedade organizada, com vilas, com algumas fortalezas. Era uma sociedade bem organizada, mas uma sociedade extremamente idólatra, uma sociedade idólatra.
Lá, quando o povo de Deus sai do Egito e caminha até a terra prometida, quando a sociedade, quando o povo de Deus passa pelos moabitas, Deus diz para não mexer com os moabitas, que eles não eram inimigos. Isso está escrito nos textos bíblicos. Porém, os moabitas, depois, eles são os responsáveis também nessa travessia por patrocinar Balaão, que era um profeta. Você lembra da história? A mula, o jumento que fala com Balaão. E Balaão foi patrocinado pelos moabitas para profetizar maldição contra os judeus. Olha como é que o caminho vai se desvirtuando, o caminho vai saindo de uma nação amiga para um caminho de inimizade. Até você chegar aqui em Eglon, que era moabita, que fez aliança com outros povos, mas ele era moabita. E aqui o Eglon, ele opta por ser o inimigo de Israel, que inclusive cobrava altos tributos. O que Eude aqui nesse texto está fazendo? Eude está levando dinheiro, claro, a mantimentos, bens, que seriam referentes ou equivalentes ao dinheiro da nossa época, para pagar tributo ao rei Eglon. Olha para vocês verem, o Eglon, mesmo conhecendo a história, de onde vem, de onde vieram seus pais, mesmo a história de Ló, conhecendo como Deus, como Abraão, o pai dos judeus, como Abraão intercedeu por Ló, intercedeu por sua família, mesmo assim Eglon, ele resolveu ser maldição na vida do povo de Israel, no povo de Deus. Pastor, mas existe a outra possibilidade? Existe. Separei para vocês uma personagem maravilhosa, encantadora dos textos bíblicos, que é Ruth. Ruth. Lembrem-se comigo, Noemi era casada e havia muita fome em Israel. E o contexto é mais ou menos o contexto dos Juízes também. Noemi, casada, ela tem que se mudar para Moabe por causa da fome. Lá em Moabe, lá entre os moabitas, os filhos de Ruth, eles se casaram com duas moabitas. Uma delas era Ruth. Quando os filhos de Noemi morreram, o seu esposo morreu e a fome cessou em Israel, elas resolveram voltar para o caminho. E no meio do caminho, a Noemi diz para Ruth, volta para o seu povo, volta para a sua cidade, viva com o seu povo. E então Ruth, ela profere aquelas das palavras mais lindas do texto bíblico na relação entre amigos, entre pessoas, aqui no horizontal, na horizontal. Olha, Noemi, o seu Deus a partir de agora é o meu Deus. Onde você for eu irei, onde você morrer, ali eu vou morrer também. Onde você for sepultada, ali serei sepultada. E nasce uma grande amizade entre uma moabita e uma judia. E essa moabita depois, quando volta para Israel, ela se casa com Boaz, que foi o resgatador dela. Queridos irmãos, e a Ruth, a moabita, ela está na descendência de Davi, o rei Davi, e posteriormente a descendência de Ruth, ela nos ajuda a trazer Jesus Cristo para a salvação do mundo inteiro. A mesma nacionalidade, tanto Eglon quanto a Ruth, moabitas. Os dois, mas eles não se apegaram à sua própria história para terem desculpa para dizer, olha, eu sou assim por causa da minha história. Ou eu sou desse jeito por causa da minha história. Eu sou assim porque a minha família era toda cristã. Eu sou assim porque eu nasci numa família desestruturada. Eu sou assim porque tive oportunidades, porque deixei de ter oportunidades. Esse texto nos ensina que ser bênção e maldição na vida das pessoas é uma escolha. As pessoas que optam por isso. Você conhece filhos de famílias totalmente desestruturadas que são bênçãos onde eles passam, essas pessoas passam. E você conhece filhos de ótimas famílias que são maldição por onde passam. Ser bênção e ser maldição é uma ação de quem é herói. É uma ação dos heróis, dos juízes. E eu convido você, nesses dias de tanta crise, de tantas confusões, de
tantas brigas, de tantas politizações de assuntos que não deveriam ser politizados, de brigas em redes sociais, de problemas em todos os lugares por onde andamos, para que você seja bênção, que você opte, que você decida ser bênção, que essa seja a sua opção. A segunda ação é: o herói prefere clamar a reclamar. O herói prefere clamar a reclamar. São duas palavrinhas bem parecidas. E clamar é dizer em voz alta, é pedir alguma coisa, e reclamar é protestar. Mas você diz assim: mas pastor, esse termo reclamar, o prefixozinho re, não é fazer de novo? Não é, por exemplo, carregar, você pode recarregar, ou seja, carregar de novo. Você leu um livro, você reler o livro é ler de novo. Então, reclamar é clamar duas vezes. Olha que bom, então o homem é mais crente do que todo mundo, ele está clamando duas vezes. Não, o termo em latim, clamare ou reclamare, ele, por causa desse prefixozinho re, ele tem um outro significado. Porque no latim você pode fazer de novo. Você pode ter um re, que é voltar atrás, que, por exemplo, aqui no item 3 é retornar ou reiniciar, é começar de novo. E você tem também o re como um reforço, como alguém que aumenta o vigor, alguém que vai fazer aquilo com mais força. Então, reclamar não significa clamar duas vezes. Reclamar é clamar de forma meio revoltada, meio revoltado. Isso é reclamar. Então, clamar é pedir, reclamar é você usar, às vezes, de forma grosseira, de forma revoltosa, protestar. Então, a diferença de clamar para reclamar está exatamente aí. Clamar e reclamar. Clamar a Deus, reclamar de Deus. Mais ou menos esses são os significados dessas palavras. Clamar a Deus, reclamar de Deus. Perceba que o povo aqui é um povo que não vai reclamar. A gente até pode ser que você tenha essa perspectiva da reclamação. Mas o que o texto diz aqui nesse momento é que o povo clamou a Deus. O povo estava clamando. Quando o povo clama, Deus ouve. Quando o povo reclama, Deus condena. Você tem aqui em Juízes o povo clamando e Deus ouvindo. Você tem na passagem do deserto o povo reclamando e Deus condenando. Os verdadeiros juízes, os verdadeiros heróis, eles não reclamam, eles clamam. Em dias de crise, os heróis de que o mundo precisa, eles estão clamando. Os verdadeiros heróis dos nossos dias, eles estão de joelhos. Os verdadeiros heróis da nossa época, eles não estão, talvez, reclamando nas redes sociais, reclamando na vida, ou reclamando da vida, reclamando de Deus. Os verdadeiros heróis dos nossos dias, eles estão clamando. É de joelhos que o herói fica. A nossa batalha, a maior parte dela é travada na submissão a Deus e não no confronto contra o nosso Deus. A nossa batalha é travada de joelhos. Conta-nos a história conta para cada um de nós que certo dia o Moody é um evangelista importante que está no passado da igreja protestante, da igreja evangélica. Ele foi visitar o Spurgeon e ele foi ouvir o sermão do Spurgeon. O Spurgeon também era um pregador muito importante que tem milhões ou mais de 1 milhão de pessoas como filhas na fé. O Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores e o Moody foi ouvir o Spurgeon. Depois de um tempo, o Moody ele relata o seu testemunho da experiência do dia em que ele foi ouvir a pregação do Spurgeon. Ele disse que no culto onde o Spurgeon estava, ele ouviu o louvor, um dos louvores mais lindos da sua época, dos seus dias. Ele disse que nunca tinha participado de um louvor tão bonito e tão cativante e tão inspirativo. O Moody disse que realmente o Spurgeon era um pregador sensacional. Mas o Moody, ele diz o seguinte, que o que mais chamou atenção de fato no Spurgeon nem foi a pregação e muito menos o louvor,
mas foi a intimidade que o Spurgeon tinha com Deus, a forma como ele orava e como ele clamava a Deus. A Crônicas diz uma mensagem de Deus para o seu povo: olha, se um dia eu fechar o céu para que não chova, ou que eu mande gafanhotos para devorar tudo de vocês, tudo que vocês têm. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que coisa mais maravilhosa, meu querido irmão, clamar. Então, se o povo que clama a Deus, ele vai até a face de Deus, abandona os seus erros e clama por socorro, Deus escuta, Deus ouve. Então, verdadeiros heróis dos nossos dias não reclamam, heróis dos nossos dias clamam. E a terceira e última ação, que o herói prefere viver a paz a provocar a guerra. O herói prefere viver a paz a provocar a guerra. Mas, pastor, isso aqui é guerra. Milhares de pessoas morreram. Pastor, aqui você tem um homem matando um outro homem. Meus queridos irmãos, vamos entender algumas questões. Primeiramente, eu preciso assistir ou olhar esse texto na perspectiva de uma cultura de milhares de anos que já se passaram, tá bom? Há milhares de anos. 3.000 anos no mínimo. Então você estava aqui na construção de uma sociedade, inclusive na ampliação diária daquilo que Deus deseja para o homem, até chegar, depois de Israel estabilizado, Jesus Cristo chegando, o Evangelho chegando até nós, até que nos nossos dias, o que nós sabemos de um crente é que paz, ela precisa existir na vida do crente, e o crente, ele precisa propagar a paz. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai fazer a diferença entre aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito. Carne é briga, é confusão, é rede social, é defendendo, brigando, ofendendo os outros na rede social. Isso é obra da carne. Obra do espírito é paz, é harmonia, é tranquilidade. Obra do espírito, fruto do espírito na vida das pessoas é a paz. Enquanto que a obra da carne na vida da pessoa é a briga, a discórdia, a facção. O processo aqui de Eude, mesmo que ele tenha vivido um processo de guerra, o processo de guerra na vida de Eude foi para que ele pudesse provocar a paz na vida das pessoas. A guerra não era pela guerra. Isso é que nós precisamos entender. Há momentos da vida que nós precisamos do combate, há momentos na vida que o combate é necessário. Há momentos na vida que você precisa ter conversas sérias com algumas pessoas, é provável que sim. É provável que há momentos na vida que sejam momentos de lutas por melhores salários, luta por melhores condições de produção. Essas lutas, então, meu querido irmão, são lutas nossas, lutas importantes. Às vezes uma conversa mais dura com o cônjuge, uma conversa mais dura com os filhos, às vezes até filho, uma conversa mais dura, honrosa e respeitosa com os pais. Mas são embates, são problemas. Às vezes a gente foge demais de alguns embates. A gente troca, às vezes, uma paz duradoura por uma paz momentânea. Não. Há lutas que precisam ser travadas, mas o crente não tem como a luta o seu objetivo de vida. O objetivo de vida do crente é a paz. Afinal de contas, a paz é fruto do Espírito Santo. O Prêmio Nobel da Paz de 2019 foi dado a esse senhor, o Abiy Ahmed Ali. Inclusive, deve ser muçulmano pelo nome dele. Ele é um etíope que conseguiu organizar e voltar à paz com a Eritreia. Esse é o Prêmio Nobel da Paz de 2019. A Greta Thunberg, que é a sueca, aquela menininha sueca que briga bastante aí por causa de questões especialmente ecológicas. O cacique Raoni aqui do Brasil era um dos candidatos. Mas quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi o Abiy Ahmed Ali. Exatamente porque ele é louvado como herói dos nossos dias, porque ele buscou a paz. Querido irmão,
A paz é, de fato, o objetivo do crente. Viver em paz. Você, como um cristão, você precisa provocar a paz no lugar onde você trabalha. Você, como cristão, precisa entender que você precisa viver em paz, que você precisa buscar em Deus quais são os caminhos para que a paz seja estabelecida em todos os lugares. Sendo assim, meus irmãos, o seu posicionamento numa rede social não é um posicionamento bélico, de guerra. Não pode ser. Não pode ser. O seu posicionamento na igreja não pode ser aquele que se levanta em todas as reuniões para discutir e para, em alguns momentos, impor o seu pensamento. Até o pastor. Nem sequer o pastor pode ser essa pessoa que vai impor os seus pensamentos. Ou, às vezes, você lá, não sei, talvez em que momento mais na vida, você como filho, briga demais com seu irmão. Por quê? Porque eu preciso impor. Não, eu não levo desaforo para casa. Não é isso, meu querido irmão. Não é isso. O crente tem como objetivo a paz. O Eude, o seu grande objetivo era a paz. 80 anos de paz para o povo de Israel. O povo de Israel não pediu dinheiro, o povo de Israel não pediu emprego, o povo de Israel não pediu casamento, o povo de Israel não pediu relações amorosas e afetivas. O que o povo de Israel queria era paz. Paz. Viver em paz. Paz que tanto nós precisamos, de que tanto nós precisamos nos nossos dias. E nós, como os heróis modernos, os juízes dos nossos dias, precisamos implantar essa paz a fim de que o mundo viva ou pelo menos tenha a sombra da paz que Cristo provoca na vida de cada um de nós. O herói do cotidiano é o cristão, disposto a andar perto do Senhor, mesmo que os dias sejam muito difíceis. Que escolhe bênção, mas não escolhe maldição. Escolhe bênção, mas não escolhe maldição. Que escolhe clamar e repudia reclamar. E terceiro, que deseja, sonha e quer sobre todo custo viver a paz. A paz, quer viver a paz. Quer viver a paz, que é fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Essa é a mensagem desse dia especial para você. Vamos orar? Deus amado, obrigado, meu Deus, por esse momento. Que o exemplo ali de um herói tão importante para os seus dias, que esse exemplo possa ser vivido por nós, que nós possamos entender que há algumas decisões que precisamos ter, decisão de viver em paz, decisão, meu Pai, de reclamar e não reclamar, decisão, meu Pai, de ser bênção e não ser maldição. Deus amado, que o Senhor abençoe também aquele que me escuta nesse momento e está passando por enfermidade, por lutas, por problemas financeiros, por questões de problemas de relacionamentos, que está, meu Deus, vivendo às vezes problemas emocionais. Oh, meu Deus, alcance esses irmãos, alcance essas pessoas que me escutam e que me assistem nesse momento. Senhor Deus, oro também por aqueles que vivem momentos de tranquilidade, que o Senhor prolongue esses dias na vida desses irmãos. Toma conta do nosso país, dos nossos governantes, das nossas igrejas, dos nossos amigos. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito de Deus possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.